pessoal, eu sou a Denise e mais uma vez estamos com as portas do Sarambam aberta, esse podcast de literatura coreana, para conversar com vocês sobre o livro Regras do Amor na Cidade Grande. Essa vai ser a segunda parte sobre esse livro e estamos só eu e a Bruna. Espero que vocês fiquem com a gente até o final. Oi, gente, aqui é a Bruna. Então, um episódio aí que a gente vai adentrar em um pouco mais de detalhes, mas também não tantos, porque a gente quer que vocês leiam também. Lembrando que esse é o segundo episódio da temporada nova, com apoio da LTI Korea, que a gente vai tratar sobre os subgêneros literários coreanos. Então, a gente está em literatura queer e Regras do Amor na Cidade Grande entra dentro dessa caixinha, né? Mas a gente também questiona um pouco se essa caixinha é tão fechada assim, né? Sim. Então, enfim, tudo o que a gente falar aqui de livro, vídeo, referências, também vai estar aqui embaixo linkado, assim como o link dos livros que a gente mencionar. Acho que é isso, Aí, né? Mais um disclaimer. Sim, tá bom. Esse livro, algumas pessoas perguntam qual que é a faixa etária dos livros que a gente indica aqui no podcast. E esse livro a gente acha que aqui no Brasil, sei lá, 16 mais, por causa das temáticas que ele aborda. E também avisar que tem alguns gatilhos, né? Para quem não está muito num momento emocional muito bom, talvez não seja um bom momento para ler esse livro. Isso. Gatilhos referente a... É que tem muitas questões psicológicas ali. Sim. E de doenças também. Tem bastante questões. E outro disclaimer. Esse é um livro, então, dentro dessa literatura queer, como a gente classificou, mas nós duas não fazemos parte dessa comunidade. Sim. Então, se a gente cometer algum deslize, falar alguma bobeira, por favor, comentem, corrijam, tá bom? A gente tá aqui para aprender, obviamente. Isso. Só para já deixar claro. Mas a gente ama esse livro, né? Aliás, eu queria dizer que eu amo mais ainda agora, porque eu já tinha lido ele, né? Com a versão da produção do Anton. Aí ele veio pra cá, a gente teve aquela felicidade de saber em primeira mão que o livro estava vindo pro Brasil. Aí foi uma alegria imensa. E agora, depois, até inclusive quando a gente fez o primeiro episódio com a Amanda, eu ainda não tinha lido essa versão em português. Ah, tá. Eu li agora, tanto que vocês vão ver que lá não tinha nenhuma Nossa anotaçãozinha, Senhora. gente. Agora está assim. E assim, foi uma delícia reler o livro. Me emocionei, dei risada, chorei, tudo de novo. E assim, continuo achando a escrita dele maravilhosa. E outra coisa que é muito boa, como a gente acabou de falar, que nós não fazemos parte, né, da comunidade queer. E a gente aprende muito lendo esse livro. Sim. Assim, me fez ir atrás de tanta informação. E me fez ficar refletindo também sobre tanta coisa, sabe? Sobre meus amigos, familiares, coisas assim. E eu falei, nossa, gente, como é bom, né? Parar um pouco e pensar um pouco em outras coisas, fora assim do nosso mundinho. Né? Eu acho que é uma boa pedida para quem também não faz parte da comunidade, ler esse livro e expandir para esse ponto de reflexão, sabe? Eu acho que é a terceira vez que eu leio, né? Eu li em inglês, eu li para fazer a revisão e li de novo. E a cada vez eu aprendo muito mais. E penso em amigos também. Aqui, veio assim, nomes muito bem retratados por esses personagens. Mas mesmo eu não sendo gay ou sendo da comunidade, eu consegui me identificar com vários aspectos, sabe? Então, acho que é uma discussão interessante para a comunidade queer, mas até para quem não é, porque dá super para se identificar, sabe? Sim. Então, é um livro, assim, 10 de 10. A gente gosta muito, né? A gente gosta muito. Aí vamos falar também uma coisinha que a gente falou no primeiro episódio sobre a capa do livro, gente. Precisa. Polêmica. E a gente não gostou da capa. A gente achou meio, vamos ser sinceros, feia, né? Brazuca, né? Assim, em comparação com a capa americana, melhor. Em comparação com a capa britânica, pior. Em comparação com a capa coreana, talvez esteja ali pau a pau. A capa coreana também não é das melhores. É bem fraquinha, né? É bem fraquinha. Mas um dos nossos ouvintes, né, e seguidor, comentou no nosso Instagram que essa capa, ela tem as cores que representam a nova bandeira gay. Isso foi uma informação nova pra gente, porque como a gente falou, a gente não faz parte da comunidade. A gente achou que não tinha nada a ver, e até porque muitos amigos nossos gays falaram que não se sentiram representados e que essa capa é muito apagadinha e tudo isso. Então, assim, talvez não seja muito conhecido, né, da galera, mas existe aí uma nova bandeira gay, porque parece que a bandeira do orgulho, que é aquela do arco-íris, depois... foram sendo feitas bandeiras mais específicas, né? Isso. E aí ficou decidido que essa seria a bandeira, as cores da bandeira gay. E pra gente foi... Tá vendo? Mais uma coisa que a gente aprendeu.
eu acho que a editora apostou muito, né, em deixar um livro bem explicitamente LGBT. Até porque tem, né, é uma citação aqui na capa, mas eu tentei de tudo que fosse outra capa. Mas, enfim, eu acho que a gente aprendendo também mostra outras facetas que esse livro pode trazer pra gente, né? E, bom, eu queria propor a gente começar a discussão pelo título. Porque como a gente falou com a Amanda, ele é um título que traz ali vários elementos, né? Do enredo em si. E é um título bastante fiel ao título em coreano, né? Que é Daedoshie Sarangbop, né? Então, ele é basicamente isso. Regras do amor na cidade grande, né? O manual do amor na cidade grande. E aí a gente tem 3 eixos, né? Que é o regras, amor e cidade grande. E aí eu fiquei pensando nesses 3 eixos pra gente trazer e refletir, porque pode ser que de cara pareça tipo, regras? Como assim regras? Vai ser uma autoajuda? Vão ter links? E esse regras, ele me veio tanto essa ideia que a gente conversou com a Amanda, de opor as regras, então, que não existem regras desse amor. Então, ele coloca no título, mas é para justamente questionar essas regras, quanto também há uma espécie de lógica neoliberal, capitalista, que é você sempre ter que instrumentalizar, você colocar em manuais questões humanas. Então, parece que torna o amor uma coisa que também é objetiva, que também deve ser catalogada. Me veio também essa ideia. E eu queria muito ouvir o que o autor quis com esse regra, sabe? Porque em coreano tem o pop, né? Que é a sílaba para lei, manual, etc. Então, alguma coisa ele pensou aí. Não sei se é dentro dessa lógica, se é de alguma outra ordem, não sei. Ah, você não chegou a pesquisar para saber? Eu não achei. Coisa. As entrevistas que eu li dele também não tinha nada a respeito especificamente do título. disso, Mas uma coisa que eu achei interessante, que assim, gente, shout out pra Bruna. Porque, inclusive, né, durante essa semana, o Anton, né? Fomos notadas pelo Anton Her. E ele postou, né, no Instagram dele, que ele achou muito legal a capa, inclusive. Ele amou a capa, ele gente. Contra, ele amou a capa. E ele elogiou o título do livro, né? Que não se curvou ao inglês. Sim, sim. E eu achei, assim, incrível, porque realmente ele falou que esse título condiz mais com o título coreano, né? Sim, então, quando eu recebi, explicando, né? Quando eu fui o copydesk, mas o copydesk que eu tinha que ver tanto a versão do Anton em inglês, que foi de onde o tradutor Adriano Scandolara traduziu, quanto a coreana. Então, eu tinha essa incumbência. E aí eu vi o título em coreano e simplesmente aquela sílaba fazia sentido no enredo, eu já tendo lido. Então, eu dou graças que a editora ouviu, eu dei algumas opções e aí elas acabaram escolhendo essa. E acho que traz, então, essa discussão. Que regras são essas, né? Que caixinhas são essas? Falando um pouco do amor, né? Então, regras do amor. Aqui a gente vê diferentes tipos de amor, certo? A gente vê o amor entre amigos, entre homem e mulher, entre homens, entre um amor conflituoso entre mãe e filho também. Então, me mostra que o amor é muito mais complexo do que a gente colocar dentro dessas categorias. E, se eu não me engano, na última parte, eu acho que é isso que você está procurando aí, as palavras do autor. Sim, a palavra do autor. É na página anterior, no finalzinho, se você quiser ler. Eu tenho aqui também. Sim, na 249. Isso, que é meio que a solução, né? A solução, né? Que... Você achou? Achei no final, aqui, quando escrevo, né? Isso. Tá, o autor fala no finalzinho, que, abre aspas, quando escrevo ou quando sigo a minha rotina diária, às vezes me sinto tão distraído e inseguro, como se estivesse inteiramente sozinho, vagando por uma nuvem de poeira. Mas outras vezes sinto um calor, como se as minhas mãos tivessem tocado em alguma coisa. Eu quero chamar isso de amor. Sei bem até demais o quanto essa emoção que chamam de amor, como a palavra em si, pode facilmente se desmanchar até virar um nada. Mas só o que posso fazer é agarrar esse pedacinho minúsculo de calor e abraçá-lo com toda a minha força. E é isso, né?
talvez esses pequenos gestos, né? Porque nesse trecho aqui, que o autor está falando também, sobre como ele recebeu depois feedback, né? Dos leitores que se sentiram representados e que, nossa, você está falando da gente. E que isso deu força para ele, né? Continuar escrevendo. E é isso, apesar dos amores, desamores, todos os desencontros que acontecem no livro e na vida, em algum momento você vai sentir esse calor. Né? Isso. Seja de quem vier. Sim, então ele traz tanto esse amor como uma espécie de armadura, uma proteção contra essas, né, os diferentes desafios da vida. E às vezes ele também aborda o amor como o amor romântico, né? Tem até um trecho que eu também coloquei pra gente ler, tá na página 135, que é quando ele tá revoltado com esse amor, ele acaba de sair de um relacionamento, e aí ele fala o seguinte: mas será que o amor é lindo mesmo? Para mim, o amor é uma coisa que você não consegue impedir quando está embrenhado nele. Um breve momento do qual só dá para fugir depois que ele se torna a coisa mais hedionda imaginável e do qual você só fica consciente quando se distancia. Então, também essa ideia de um amor que te cega, é incontornável, é incontrolável e que você só vai ser tomado assim pela consciência, pela lógica, quando ele já passa, né? Quando ele já atacou e você tá com as feridas dele, né? Então, tem toda uma carga emocional envolvida. Bastante. Né? Bastante. E também uma outra coisa a respeito do amor que eu achei muito bacana, que eu não vejo em muitos livros coreanos, não sei, ele mostra assim altos e baixos desses amores. Então, é um momento de emoção, de desejo, prazer, mas só que também os momentos de reclusa, de tédio, de monotonia, rotina, de chatice, paixão. Então, são muitos amores ali, muitas camadas dele, né? Eu também não cheguei a encontrar muito, assim, essas descrições tão detalhadas, né? Inclusive acompanhando, né? Uma narrativa que acompanha um personagem durante muito tempo e que passa por vários relacionamentos em livros em si. Mas a gente tem o webtoon da Yumi Cells. Ah, o drama. Tem o drama também, que já teve 2 temporadas e vai ter uma terceira também. E esse webtoon, ele é muito isso. Ele acompanha a vida da Yumi em vários relacionamentos que ela teve. Desde o começo, a paixão avassaladora, e aí cair na monotonia, tédio, e até acabar terminando. E depois a tristeza do término e depois conhecer uma nova pessoa e tudo isso. Então, acho que dá pra ter um certo comparativo. Apesar de que é uma narrativa hétero, né? Sim. E é uma outra mídia também, que é um webtoon. Mas eu achei bacana que geralmente a gente encontra esses romances assim, às vezes é uma parte dele, ou então são vários personagens, tipo um livro de ficção de cura, né? Que a gente vê só parcelas ali. E aqui a gente acompanha realmente, parece que o personagem, o Yeon, né? Ele tá ali com a gente, né? Eu acho interessante o nosso Tingu. Isso vem até um pouco, tipo... na contramão dos K-dramas, por exemplo, né? Porque se a gente for ver nos K-dramas, geralmente é aquela narrativa sempre daquele amor eterno. Muitas vezes o primeiro amor, que a pessoa vai reencontrar e vai ficar aquela pessoa pra sempre, né? E aqui mostra uma coisa bem real, né? Realzona, cara. Eu acho que, mais que tudo, esse livro, ele é muito real, né? Eu acho que... acho que nessa versão brasileira só tem as palavras do autor, mas na versão em inglês tem as palavras do Anton, né? Na edição britânica. E ele fala que ele quis traduzir esse livro porque ele se viu muito, assim, era muito real pra ele, era tudo que ele viveu nos anos 90. Isso, sabe? E também isso, né? Nos anos 90. Então, quem é dessa década também se identifica porque tem várias referências ali de música, de, enfim, cultura de um modo geral. Então, acho que torna ainda mais real por conta disso, né? Sim, sim. E eu acho que nesse ponto, a gente pode entender a narrativa como bastante local, porque ela mostra muito da Seul e tudo, mas ela é muito universal, porque independente de ser em Seul ou em Bangkok, que também é apresentada aqui na história, outras metrópoles também tinham um ambiente
muito parecido com esse naquela época, né? Uhum. E eu acho bastante interessante, porque dá pra todo mundo se identificar de alguma forma. Sim, aí... Os millennials. Os millennials, E acho que aí entra nessa terceira vertente, que é a cidade grande, né? Isso. Por que a cidade grande? E ele mostra muito isso, esses amores líquidos, fugazes. Eles são amores que vão ou que ficam um pouco e depois vão embora, ou que são caóticos e que competem com muitas informações ao mesmo tempo. Né? Eu acho que Sim. é muito real isso também, tipo, hoje em dia. E ao mesmo tempo tem uma contradição, porque se a gente vê essa questão de amores líquidos na cidade grande, mas o personagem aqui, que é do interior, que é de Jeju, é um personagem que se via na cidade dele impossibilitado de amar. Sim. E a gente vê isso até hoje. Que nas cidades interiorianas é ainda mais difícil ser gay. Difícil. Por isso que, então, eu acho que esse recorte cidade grande também permite que essas histórias desses amores dele sejam tão reais. Porque se fosse, por exemplo, não sei, em cidades menores, tipo Chuncheon, onde a gente foi, ou então Jeju, que o personagem, ele fala, eu vou para a terra firme, gente. É a coisa mais engraçada. Não seria possível, porque tem o senso de comunidade. O acesso à informação demora mais a chegar, né? Então, acho que esse ambiente também permite muito isso. Sim. E me fez muito... Relendo pela terceira vez agora, me veio muito uma imagem de pílulas sintéticas de amor, assim. Porque ele mesmo, em alguns momentos, o personagem Yeon, que é o principal, e até a amiga Jerry, né? Que faz parte do primeiro capítulo, principalmente... eles vivem amores assim muito momentâneos e eles se satisfazem com isso, né? É como se fosse essa pílula que a gente tanto busca hoje em dia, de tipo, preciso de um carinho, de um amor rápido, que não me dê problema, que não precise me estressar ou me abrir muito. Então toma uma pílula sintética desse prazer para você explorar a sua suposta sexualidade reprimida ali, né? Me veio muito essa imagem também, quando eu reli agora. Não sei se você também teve essa impressão. Um pouco, mas assim, no caso do Yeon, eu acho que no começo do livro é muito essa coisa dele ter muito a ciência de que ele não pode ter um relacionamento. Então, ele tem que se contentar com esses amores de uma noite só. Ele não tem outra perspectiva. Mas no decorrer do livro ele vai ganhando essa perspectiva, né? Mas no começo eu não entendo tanto como ele saía satisfeito disso. Mas ele achava que era o máximo que ele conseguiria. Que ele poderia ter. No fim da noite, na verdade, depois de uma balada, você vai pra casa sozinho. Então é isso. Esse livro é muito sobre solidão. É esse ponto que eu quero entrar. É muito sobre solidão, muito. Sim, pra mim, a solidão grita. Faz nesse livro. E aí, como eu não faço parte da comunidade, eu fui procurar mais informações sobre isso. E aí eu achei um podcast, que agora eu tô maratonando, né? Que eu amei. Que se chama Vibes em Análise. Aí são de 2 psicanalistas. E eu adoro, né? Psicanálise. E aí eles têm 2 episódios chamados Solidão Gay. E ambos são gays. Então eu falei, opa, vou ouvir. E eles falam de tantas coisas que eu nunca tinha pensado. Uma primeira coisa que eles trouxeram é que o ser gay é como se fosse esse entremeio. Porque eles vivem um conflito. Aí, claro, né? Vocês podem comentar também quem se sentir representado, né? Eles vivem um conflito entre não sou gay o suficiente ou não sou hétero o suficiente. Então, parece que também existe uma homonormatividade ali. E o Yeon, ele fala disso em alguns momentos, né? Que até quando ele tá com aquele personagem que ele não nomeia, né? Que é o tatuado, né? Vamos chamar aqui de gostoso babaca. É o militante, é o palestrinho. E que, inclusive, ele nega a própria sexualidade dele, né? E então... tem esses certos estereótipos, esses radicalismos. Então, você só pode ser gay se for dentro dessa caixinha, o que é por si só meio paradoxal, porque a ideia não é sair de caixinhas e você explorar a sua sexualidade, os seus prazeres, desejos e etc.
E eles também comentaram sobre uma solidão inerente à experiência de ser gay. Porque, assim, nós duas somos hétero. Então, a gente já nasceu e cresceu com a ideia de que, ok, gosto de meninos, gosto do sexo oposto. Quem não se encaixa nisso só foi realmente ter a consciência disso e, né, a liberdade para entender que não faz parte dessa lógica e sim de uma outra lógica anos depois. Por exemplo, o Yon, acho que a primeira vez que ele beija um menino, ele tinha 17 anos, 16. Então, olha quantos anos foram para ele se distanciar dele próprio. Então, quando eles falaram de solidão gay, também é essa ideia de que o tempo de vivência de si e da sua individualidade foi muito retardado, foi muito tardio. Eu fiquei, nossa, isso faz tanto sentido. Pensando que eu nasci e já cresci dentro de uma lógica e quem não faz parte dela só foi descobrir que não faz parte dela anos depois, é realmente um ponto a se pensar, né? Desse isolamento de si mesmo, de isolar-se da sua própria individualidade. E até mesmo, eu acho que esse livro mostra bastante isso e foi um pouco do que eu fiquei refletindo também, do que a gente falou no episódio anterior. Sobre algumas contradições até mesmo com pessoas que gostam de histórias BL, mas que, no particular, mas que no dia a dia escondem isso, ou falam mal, ou são homofóbicas. E isso é o ser humano, né, cara? Porque lendo o livro eu lembrei, falei assim, gente, pior que é verdade. Nesse livro tem esse personagem, né, do militante aí. E assim, ele é um personagem que não se aceita de jeito nenhum. E pra mim, ficou muito com aquela imagem dele, como se ele fosse um hétero top. Sim. E aí, até que eu cheguei a pesquisar. Eu falei assim, gente, mas será que um gay pode ser hétero top? E tem uns comentários na internet, tipo, sou gay, será que sou hétero top? Sim. E se encaixa muito, gente, porque esse personagem é o puro suco do hétero top. Porque ele nega, né? A sexualidade dele. Inclusive, fazendo até uma comparação pra quem assistiu a série, na série ele joga futebol. Ele é muito, tipo, sou macho, sabe? Nossa, cara. É muito, muito Os complicado. lugares que ele frequenta gritam, sou macho, sabe? Sim. Coisas assim. E tem tudo isso, né? E eu tava lendo também uma entrevista, um texto, né, que o Anton escreveu, que ele fala sobre isso que você falou, desse entre-lugar. Ele chamou de fragmentação. Interessante. Que é mais ou menos isso, nem você mesmo saber onde você tá. Porque sou gay, sou bi, não sou, sabe, o quê? E tem todas essas questões, né? E aí eu tava lembrando também de algumas outras coisas que eu leio. Eu leio um webtoon, um manhwa chinês, que tá sendo até publicado no Naver agora. Chama Here You Are. Tem bastante esses questionamentos, né? De sexualidade dos personagens e tal. E tem essa questão de tipo, mas eu sou gay. Se você é bi, então sai pra lá. Porque em algum momento você vai me trocar por uma mulher. Então tem toda essa fragmentação de tipo, quais caixinhas vão ficar e quem se mistura com quem, sabe? E eu percebo tanto isso em vários amigos, sabe? E é o que a Amanda falou, a proposta inicial é que rompam essas caixinhas. E aí parece que a própria comunidade vai criando para ter, não uma rixa, mas parece que uma espécie de preservação de si, né? Muito interessante isso. E dentro da própria comunidade gay, existe essa diferença, né? Não tem vários, tem aquele triângulo de 3 gays, assim, 3 tipos. Já viu isso? Antigamente, pelo menos assim, uma época que uma das minhas irmãs trabalhava num bar gay. E os donos falavam assim, aquele ali é bichinha. Porque era o gay que é mais assim, afeminado. E aí falava, ele é bichinha, não quero. Entendeu? Só queria os gays que são mais masculinos e tal, assim, sabe? Até falavam questões tipo, não precisa jogar tanta purpurina, coisas assim, ser discreto. Então tem todas essas rixas, né? Sim, também. Sim, esse triângulo que eu falei, um amigo meu que me mostrou, é um triângulo que ele vai tendo várias outras pontas, mas o triângulo principal são 3 perfis de homens gays. Tem o bear,
eu não sei todos, tá? Eu posso falando muita besteira. Que é aquele homem alto, meio rechonchundinho, ou fofo e peludo. Aí tem um outro que é aquele que é mais afeminado, tipo Heartstopper. Sabe quem é? O Charlie. Que não é o mais magrinho, tá? Enfim, mais quietinho. E tem um outro que é... Aí eu não sei esse último. Mas assim, só para entender que é o que você comentou, né? Que são também outras caracterizações ali no meio. E isso ele fala aqui naquele ponto da tradução que tá em gay, em maiúsculos, né? Que ele tá fazendo exatamente essa comparação com esse carinha, o militante aí, que ele era super masculino, enquanto ele tava ali do outro lado contrastando super gay. Entendeu? Isso. E a parte que ele entra no computador do nosso heterotop gay e ele viu homossexualismo, né? Aí eu preciso fazer um comentário que não foi erro. Tipo, em coreano tava... porque é errado falar homossexualismo, porque, né, o sufixo, né? É como se fosse uma doença. Eu dei graças que a editora manteve isso. Então, reforça o quanto que esse personagem, ele se enxerga como uma doença. É uma negação a tal ponto que ele enxerga que o que ele tem, ele precisa tratar, né? Então, é muito pesado, é muito interessante ver isso. Vamos, então, falar um pouquinho sobre cada personagem principal de cada parte? Boa. Que eu acho que é bom pra gente sintetizar bem, né? Então, na primeira parte, a gente tem esse amor pela Jerry, né? Que seria essa amizade. E que a gente sofre muito, Sim. Gente. Quando a Jerry casa... É uma faca assim, não. Ela se rendeu. Ela entrou, muito, né? Muito. Até ele sente isso, né? Sim. E fora isso, né? Poxa, eu fiquei pra trás. Agora eu estou sozinho. Sim. Mas assim, a Jerry é uma personagem muito legal. Mas é isso. No fim, ela acaba se rendendo às regras sociais, né? De ter que se casar e tal. Não tanto, talvez, porque ela comenta, né, que ela fez um contrato pré-nupcial. Isso. Não tanto, mas... A gente sabe, né? Você casa com um homem e com a família dele por trás, né? Então, é muito difícil sair desse esquema, né? É uma facada. E aí, fazendo uma comparação... A Bruna ainda não assistiu a série. Ai, gente, né? Vamos lá? Disclaimer. Final de semana intenso, difícil, mas eu vou assistir. Assinamos o Viki. Mas a série, assim... Primeiro que foi muito bem adaptada, né? A série tá no Viki, gente. Tá classificado como BL. Aí a gente também Temos pode que entrar um pouco sobre isso. Precisamos. Mas a série foi adaptada, o roteiro, pelo próprio autor, né? Pelo Park Sung-yoon. E eu achei uma grande diferença nessa personagem de Ri. Porque na série... Primeiro que mudou o nome dela. Ah, Mudou? Mudou. Aí eu fiquei pensando em algumas questões comerciais, não sei. Qual é o nome dela assim, na série? Mie. Porque assim, não só o nome... acho que só mudou o nome dela. Não me lembro se o nome dos outros mudou só o sobrenome, alguma coisa assim. Mas enfim, o fato é... Primeiro ele vendeu os direitos do filme. Também tem o filme. Isso, que a gente não tem acesso. Inclusive, a gente ainda não assistiu. Mas eu fui pesquisar algumas entrevistas do autor... E pelo que eu entendi, aconteceu assim. Tô especulando, gente. Primeiro ele vendeu os direitos do filme. E aí depois que ele falou, tudo bem, o que importa é que vai virar um filme, não sei o quê. Que ele não ia ser responsável pela adaptação, nem nada. Só, tipo, toma, faz o que você quiser com a minha história. Certo? Que é sempre um perigo. Mas é isso. Ganhou o dinheirinho dele. Depois disso, ele recebeu a proposta de fazer o drama. E que ele seria o roteirista. E aí ele falou que, tipo, foi toda uma... Nossa... Que ele nunca esperou. Que honra, né? Foi toda uma honra e tudo, assim. Porque ele também já era roteirista, né? É importante frisar isso. E aí, o que acontece? Ele mesmo defende as duas obras, né? Até porque a gente tá ganhando dinheiro dele, Óbvio, né? cara. Mas ele já falou que, realmente, o filme não aborda o Yoon como personagem principal. No filme é a Jerry. É Jerry. E o nome ficou, será? Jerry ficou, né? No filme ela ficou como Jerry. E aí na série ela é a Mie. E na série, sim, ela é uma personagem secundária. O Yoon é o principal. Ela só vai fazer parte dos 2 primeiros episódios, né?
Que a série é dividida Justo. igual aqui. São 8 capítulos, 8 episódios e 2 episódios por cada parte. Isso. Justo. Nossa, ficou muito bom, assim. Artisticamente falando, assim, também fotografia, música, tudo. Ficou muito bom. Atuação bem legal. No começo eu achei a atuação do carinha meio forçada, mas depois foi melhorando. O do Yeon ou do... Do Yeon? Mas assim, a Mie não me convenceu tanto quanto a Jae-hee da Kim Go-eun. Entendeu? E aí o próprio autor falou que realmente elas são bem diferentes, porque a Mie é uma amiga mais fofa, ela não é tão agressiva quanto a Jae-hee. É a versão meio que Nutella ali, né? A versão meio que Nutella. Então, assim, é chato isso, porque assim, a Jae-hee, essa é a graça dela. verdadeira foi pro filme, que não é a história verdadeira do Yeon. Entendeu? Nossa. Então ficou faltando essa partinha. Mas o autor, ele falou por que ele optou tanto por mudar o nome, como também por suavizar a figura dela? Eu não achei tanto que foi a parte de roteiro que suavizou a figura dela. Eu achei que foi a atuação mesmo, sabe? Tá. Ela é fofa e também alguns pontos também que realmente, assim, teve algumas cenas que teve impacto grande no livro e que foram retiradas na série. Mas, de certa forma, no geral, tá ali. Mas ainda assim passa essa nuance diferente, sabe? Ela não tem a força que a Jae-hee tinha. Sim. Mas assim, é bem legal. E a gente sofre junto também quando ela casa, mesma coisa. Ai, Jesus. E ela é muito explosiva, assim. Ela é muito... como eu posso falar? Ela segue muito os instintos dela, né? Sim. Então, eu queria que talvez isso aparecesse na série também, mas enfim. Mais ou menos, não é tanto. Entendi. Aí vamos pra segunda parte, que é a parte do chatão. O pedante lá. Que, gente, não sei, assim, quando a gente lê o livro, a gente vê mais os pensamentos do Yeon, né? Porque esse livro é narrado como se fosse quase que um diário, né? Sim. E aí a gente vê, assim, o quanto o Yeon tá interessado nele, mas o quanto o Yeon internamente sabe que ele é problema. O tempo inteiro ele fala, nossa, mas ele é tão sexy, ele é tão lindo, só que, sentia que ia dar ruim. Eu me vi tanto aí. Jesus, muito, que horror. Todo mundo tem aquela amiga que tem o dedo podre, né? Ou é você mesmo, talvez. Que fase. Mas, aí, na série, não tem muito. Apesar de ter alguns trechos em que tem a narração mesmo, né, do personagem, geralmente nos fechamentos dos episódios. Não tem tanto esse pensamento sendo ultrapassado o tempo todo. É mais a dinâmica mesmo da atuação ali dos dois atores. E aí é engraçado, porque assim, na série... Você não sente tanto essa coisa que o Yeon tinha de, tipo, ficar vendo os defeitos dele, mas passando pano. Pelo contrário, o que você sente é o porquê do Yeon ter, sabe, tipo assim... Aceitado aquilo. Aceitado tudo. Porque o cara é o cara. É o cara. Ai, que... Você fala, puta que pariu. Que cara problema, entendeu? Cacilda. Aliás, não sei quem é esse ator, mas olha, tá de parabéns. Caraca. E aí, gente, assim, você fala assim, tá explicado porque ele ficou assim, virou o cachorrinho do cara. Os dois atores fizeram muito bem, assim, essa parte. Tiveram uma química do caramba também. E aí, esse personagem, na série, eu achei que ele deixou um pouco... Ele foi bom nesse extremo, né? De mostrar o porquê que ele tinha esse domínio, né? Porquê que ele causou essa paixão avassaladora no Yeon. Mas faltou alguns pontos muito importantes desse personagem na série. Por exemplo, ele ser um militante anti-Estados Unidos. Ai, é óbvio que não ia existir. Do livro. Ai, isso é tão interessante colocar. Nossa! Esse é um ponto crucial do livro, porque, como você falou, depois, quando eles terminam, que tem esse problema, né? Que é o Yeon encontrar no laptop dele esses artigos, né? Coisas aí sobre homossexualismo, no caso. Que ele trouxe, nossa, várias coisas, assim, terríveis mesmo, assim. Que ele achava que ele era uma aberração e, por consequência, o Yeon também era uma aberração. Uhum. E assim, muito disso vem desse pensamento que ele tinha anti-americano. Porque eles entendem, lá na Coreia, que o homossexualismo é uma influência imperialista. Sim. Tanto que, assim, o Itaewon, que é o bairro que é mais mencionado aqui nesse livro, que é um bairro tido como local de pessoas estrangeiras, né? Um bairro bem internacional. É um bairro em que as pessoas, às vezes, são mal vistas quando costumam frequentar aquele lugar. Seja para ir em bar gay ou não. Uhum, entendeu? Uhum. Porque você está indo lá e você vai ser influenciado pelo imperialismo. Sim.
Sério. Nossa, eu tô muito triste que isso não apareceu, porque... Eu senti muita falta disso. Porque são as partes explicava... que eu ri, assim, gente, como pode, né? Isso o pensamento. muito como esse personagem era problemático. Agia, isso. Entendeu? Porque pra quem não leu, mas tá assistindo, ouvindo, ele até julga, né, o Yon por usar, tipo... Ai, a blusa tem uma bandeirinha dos Estados Unidos. Nossa, por que você tá usando isso? Você é pró-capitalismo, sei lá o quê. Existe alguns dessas nuances na série, mas não fica tão claro que é porque ele tem essa vertente militante, anti-imperialista. Não Entendi. fica. Enquanto no livro fala, né, realmente que ele foi líder estudantil e todas essas coisas. E que, então, inclusive, ele tem a síndrome de ser perseguido, né? Nossa. Ele acha que todo mundo tá olhando pra ele. Atrás. Ai, gente, assim, muito engraçado. Eu entendi o porquê que isso foi retirado da série. Eu entendi principalmente também. por questões geopolíticas aí, né? Mercadológicas. E principalmente no momento que a gente tá, né? Que todo dia é ameaça de guerra. E a Coreia do Sul atualmente é cachorrinha dos Estados Unidos. Sim. Você vai colocar isso em uma série, em um K-drama? E a gente sabe que os livros, eles têm muito mais essa liberdade de ter essa crítica social, né? O livro foi originalmente lançado lá na Coreia em 2019. Muita coisa mudou de lá para cá, principalmente nessas questões de relações mais estreitas, né, com os Estados Unidos. Não que já não tá lá, né, desde a separação da Coreia, os Estados Unidos lá dentro. Mas eu entendo por que foi retirado. Mas, assim, era um ponto-chave desse personagem. É verdade. Aí depois a gente tem o terceiro, é o do Kyung-ho, né? Ai, gente, Kyung-ho. Kyung-ho, isso. Esse daí, ele é uma figura, né? Esse é o de Jeju, que ele vai pra terra firme. É o caipira. E eu achei, em comparação com o relacionamento com o outro pedante, que o Yon, ele parecia que estava embebido daquela paixão que tomou ele por completo. Então, ele só conseguia se ver a partir do que esse pedante falava pra ele. Então, era essa dependência ali o tempo inteiro. Já com o Kyo-ho, é que eu não sei como que era em coreano. Se é Kyo-ho... É Kyu. É Kyu-ho, tá bom. Kyu-ho. E aí, eu sinto que foi muito mais fluido e natural. E ele é um fofo. Eu achava ele um fofo, assim. Ele era fofo. A gente sofre muito com esse casal. Muito. Que ódio! Porque, pra mim, o que dá a entender também é que o Yon foi tão machucado no relacionamento anterior dele que ele fica com essas paredes, né? Ele não quer, tipo, baixar a guarda pro Kyu-ho. Mas ele com aquele sorrisinho. É muito lindo. Não dá. É muito lindo. E na série isso foi bem retratado também. Ficou muito legal, assim, o relacionamento dos dois. E a química deles, assim, pelos trailers que eu vi, tudo maravilhosa. Foi muito bom. E aí o quarto e o último ele tá na Tailândia, né? Em Bangkok, né? Começa ainda em Seul, mas depois eles vão pra Tailândia, né? Não, mas acho que a quarta é quando eles já não estão mais juntos. E aí ele vai rememorar. Ele voltou lá após um ano. Ele vai com outro cara, né? Isso. Pra Tailândia. E aí são vários flashbacks, sei lá, em que ele vai lembrar de várias pequenas coisinhas que eles fizeram. E aí dá um negócio. Sofrimento. É sofrimento demais. Mas então, assim, isso só mostra o quanto que esses personagens afetam muito a gente, né? A gente sente amor, a gente se apega por eles, ou tem muita, muita raiva deles, né? Então, é um ponto muito, muito positivo para esse enredo. E aí, falando em personagens mais secundários ainda do que esses. A gente pode falar da mãe, né? Que na segunda parte é muito importante. Isso. Na verdade, para toda a construção do personagem, mas ela aparece mais na segunda parte. Na segunda e na terceira. E é uma relação muito tóxica, né? Entre mãe e filho ali. E que, na verdade, infelizmente, é muito comum, né? Com mães, né? De pessoas gay. E é isso, né? Assim, quando ela tem uma questão também religiosa. É o que eu ia porque falar. ela é fanática religiosa. Não, e eu acho muito legal. Teve outra cena que é quando a Jerry, ela vai fazer o aborto, que ele coloca muito sutil, assim, aí tinha uma cruz ali na parede. Então, assim, a religião também afetando ali esse julgamento deles e tudo. E a mãe, né? Ela dava frases, né, da Bíblia e tudo para ele meio que se
converter, sei lá, desistir daquela suposta ideia dele de beijar um menino, né? É bem tenso. E é engraçado até porque, assim, aliás, esse livro ele tem essa escrita muito, assim, irônica, né? Eu amo. E como é um personagem que cresceu dentro de um lar cristão, ele usa muitas palavras, né? Tudo é Jesus, meu Deus, não sei o quê. É muito assim. Eu acho interessante porque, assim, até o final da narrativa, a gente vê o quanto esse relacionamento dele com a mãe é delicado e frágil, porque a mãe depois fica doente, né? E ele fica como o cuidador da mãe. E, ao mesmo tempo, ele tem toda essa mágoa da mãe, né? Porque teve as questões na adolescência, da mãe realmente, né? Acreditar que ele está doente, que ele precisa ser curado. Sim. E na série isso também foi suavizado um pouco. Ah. Eu senti, assim, que o desfecho da mãe foi até bonitinho, sabe? Assim, talvez mostrou, assim, ela meio que uma aceita. aproximação, Ai, não. Eu senti também que... Então, eu acho que, assim, a série tá muito boa, muito bem feita, mas ela suavizou alguns pontos bem importantes da história, assim, sabe? Entendi. Deixou um pouquinho... É triste, a série também é triste. Também você chora pra caramba. Aliás, isso acontece aqui no livro e isso acontece muito na série. Você tá chorando, daqui a pouco você começa a rir no meio das lágrimas. É muito isso. Ah, que bom que essa vibe se manteve. Continua. Ah, que bom. Porque termina e a gente não sabe se a mãe, ela fica resignada, tipo, ai, tá, ele é assim e pronto. Né? Ou se ela aceita. Eu acho que não tem necessidade de saber também, né? No o livro importante fica bem ambíguo, mas na série deixou mais como se dá um quase... final. Ai, tá bom. Ai, entendeu? tá. No fim, era tudo pro seu bem e coisas assim, sabe? Então, complicado. Mas um ponto altíssimo da série é as princesas. São as... Tiara. É isso, Tiara, isso. Muito bom. Ai, gente, porque no livro as princesas só aparecem na terceira parte. Aham. E na série elas aparecem desde o primeiro episódio. Ai, e vão que delícia. até o último momento. Legal. É assim, um ponto muito alto da série. Porque, assim, mostra essa amizade entre eles, né? As princesas são o grupo, gente, do Koyun, que são outros amigos dele, que também são gays. E no livro eles são um grupo de 6, mas na série são 4, né? É ele mais 3. Uhum. Que incrível. Aliás, na série... Sabe o Doyu, que veio pro fan meeting aqui junto com o Sun Hong? Sim. Ele é uma das princesas. Isso, ele é... Ele tá ótimo. Eu vi isso. Ele tá ótimo. Que legal, que legal. Ele tá muito bem, muito bem. E eu achei muito legal ele trazer, que bom que na série isso também ficou fiel, né, ao livro. Esses grupos, né, de identificação. Porque tem muito isso, né? Como você já não se sente pertencente àquelas normas sociais, a importância desses grupos, né, e até os vocabulários próprios é resistência e fortalecimento. Então, nossa, fiquei muito, muito feliz ao saber disso, viu? Sim, na série eles ganham muito mais espaço, assim. Legal. É muito legal mesmo. Ficou muito bom. E eu acho que aí entra a diferenciação de um BL para um K-drama com uma temática queer, mas que não só, né? Sim. Vamos falar um pouco disso? Vamos. Essas questões de BL, queer, drama hétero, sei lá. De novo, gente, Caixinhas. Que saco. Pra quem estuda literatura, pra quem estuda cinema, tem tudo isso de gênero e tal, gênero não sei o quê, romance, drama, LGBT. E essa questão do BL e de uma narrativa queer é diferente, né? Porque a gente chegou a pesquisar um pouquinho, né? Pra não estar falando besteira. Porque o BL em si, que é o Boys Love, ele não necessariamente precisa ter romance. Ele pode ser só, tipo, um casinho. Não precisa ter amor, vamos dizer assim. Uhum. E geralmente ele foca muito em um casal específico, entendeu? E o foco é esse. Que vão ter ali. E assim, muitas pessoas generalizam e até não assistem BL porque acham que é muita forçação num plot de romance gay apenas para mostrar pegação. Entendeu? Porque, assim, quase dizem que alguns enredos são fracos. Não tem muito desenvolvimento dos personagens, entendeu? Entendo. Assim, pelo que eu já assisti e o que eu li, eu entendo o BL, até como o próprio nome diz, o foco é muito nessa relação entre dois homens. O que eu acho ótimo, porque, né, estamos deixando isso mais explícito.
Enquanto que na série, né, e até nesse livro que a gente encaixou como literatura queer, tem, então, o romance entre homens, só que o foco não é esse. Então, acho que foca muito mais assim, ó, o romance é uma das facetas, mas não a única, né? É um personagem complexo, tem uma mãe doente, ele tem uma doença, né, que é a AIDS também. Então, assim, é um personagem múltiplo. Enquanto que os BLs que eu já assisti são um pouco mais focados só nesse romance, ou então em um casinho, né? Então, mas também tem uma grande diferença que é qual o público-alvo. Perfeito. Por quê? O BL, ele geralmente, ele veio mais lá do yaoi, né? Do Japão. E ele é o quê? Eram geralmente mídias que eram escritas por mulheres, histórias escritas por mulheres e para mulheres. Então, aí tem lá no Japão as fujoshi, né? Sim. Que são essas meninas mulheres aí, que gostam são héteros, mas gostam de ver histórias de homens gays. Então, realmente, não tinha muito uma questão de quais eram os anseios, os questionamentos, as reflexões desses homens gays. Até porque quem escrevia não era gay. Não era gay, Não verdade. sabia o que estava escrevendo. Não sabe, né? Porque tem um monte ainda. Mas a gente percebe que com a popularização, né, desse tipo de mídia, de narrativa, o que acontece é o seguinte: quanto mais isso chega no Ocidente, mais pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, que são pessoas queer, começam a consumir e começam a criticar. Começam a falar, poxa, mas não é bem assim, isso não me representa. Ou, nossa, esse romance... Por que precisa ser tão tóxico? Não é sempre tóxico, sabe? A gente também tem namoros monótonos e não sei o quê, coisas assim, entendeu? Então, começa esse tipo de discussão e isso realmente, que bom, começa a mudar a produção, né? Mas ainda existe essa questão de público-alvo. O BL, geralmente, ele é feito para mulheres. Não para pessoas queer. Sim. Enquanto que a narrativa queer, ela é para pessoas queer, principalmente, entendeu? A pessoa queer vai se sentir representada. Vai se identificar, isso. Entendeu? Vai se identificar. E aí, nesse ponto que, realmente, esse livro e também a série são narrativas queer. Elas não são... Primeiro, o autor é homem. Não é uma mulher escrevendo, o autor é homem. Que ele não sei se ele já deixou abertamente, né, sobre a questão da sexualidade dele. Eu acho que mas não. A gente vê que no Palavras do Autor, no final, ele diz que é uma história muito autobiográfica. Sim. Né? Ele não, coloca como 100%, mas que é muito influenciada pelas vivências dele. Então, a gente acredita isso. Sim. E assim... Então, já muda por aí, né? Quem escreveu, as pessoas que ele tá contando a história ali e que se sentem representadas. Então, assim, eu acho que para quem gosta de BL, vai amar o livro e provavelmente quando assistir a série vai falar: esse é o melhor BL que eu já assisti. Sim. Bom, e tem uma coisa que você comentou sobre as mulheres, né, antigamente, né, e tradicionalmente são as que produzem essas narrativas. E eu acho que se encaixa muito em um fato de que elas... tem os seus próprios fetiches e seus próprios padrões. E como a comunidade gay, por exemplo, cresceu sem influências, eles colocaram como padrão aquilo que é inalcançável. Então, combina muito com o que as mulheres querem. Pegando ali um clássico, um opazão, né, maravilhoso, é rico, é bonito, é estiloso, é educado, é amoroso. Então, pelo que eu li também... A comunidade gay, por não ter crescido com mídias que trouxessem... mídias queer, né? Que trouxessem outras perspectivas, também idealiza muito. Então, as mulheres entram também aí. E é muito legal, então, que agora as mídias estão se tornando um pouco mais complexas e um pouco mais reais, a ponto de a gente ter um BL no Viki, que não é bem um BL tradicional. Que... a comunidade queer tá aí falando, nossa, maravilhoso, eu me identifiquei. Então, sim, caminhos bacanas aí. Então, eu acho que pra quem gosta de BL vai amar. E quem não gosta de BL é uma ótima oportunidade pra começar a assistir. Por ele. Entendeu? Porque, assim, é um super dramão que tem de tudo ali. Altos e baixos, atuações maravilhosas, entendeu? E é uma história que não deixa nada a desejar pra algum outro drama hétero que a pessoa pode gostar, sabe? Eu acho uma coisa bem interessante que... num dos capítulos que eu li recentemente também de Here You Are, tem essa coisa, né? Porque é um webtoon também que fala muito sobre
se descobrir, né? O personagem principal é um personagem abertamente gay. E as pessoas que se aproximam dele, às vezes, não são gays, mas ali entre quatro paredes, né? Ah, tá. E aí tem todos esses questionamentos e tal. E aí, quando ele conhece o carinha que vai ser, né, o namorado dele na história, na faculdade tem uma menina que é amiga deles e que percebe esse interesse mútuo entre eles. Mas o carinha, até então, era hétero. Uhum. E aí ele fala... tipo, ele não tem interesse nenhum. Só que o carinha começa a se interessar por ele. E aí ela percebe, né, que tá rolando ali alguma coisa e tal. E começa a tentar interferir pra ajudar. E aí demonstra muito, assim, nessa personagem. É muito interessante, sabe? Assim... um shade bem forte pra Fujoshi. que ela quer fazer eles ficar juntos, porque eles são tão fofos, eles vão ficar fofos juntos e não sei o quê. Aí, tipo, tem um outro carinha, que também é hétero, que gosta dessa menina, e fala pra ela: opa, acho que você não está fazendo uma coisa legal. Aí ela fala: não, mas é que eles vão ficar juntos, vai ser fofo. Ele fala assim: pera, você não entende que, tipo, eles precisam entender o que eles estão sentindo Sim. primeiro, e se é isso que eles querem, né? Não é tão simples como, vai ser lindo. Como um romance BL que você lê. Isso. Né? E aí ela fica: não, mas eu só quero não sei o que lá, que eles sejam felizes. Aí o menino fala pra ela: você tem certeza que você quer que eles sejam felizes ou você quer ser feliz assistindo eles? É isso? É exatamente isso. Sabe? Porque muito que você vê é isso. Esses dramas BL, muitos desses dramas famosos, o relacionamento entre os caras não é um relacionamento bom pra eles. Mas quem tá assistindo do outro lado tá adorando, entendeu? Por isso, esses relacionamentos tóxicos também, Sim, né? porque a pessoa só quer, tipo, joga ele na parede mesmo, isso, sabe? Uhum. Então, assim, é bem problemático. E aí a gente vê, né, o quanto que você pensar em pra quem isso foi escrito, o cuidado também do autor, né? Uhum. Tem todas essas questões. Sim, acho que esse cuidado foi muito forte mesmo. Não sei, assim, eu acho que a gente tocou em assuntos muito pertinentes sobre a obra. Não sei se você tem mais algum a acrescentar. Falamos de amizade, de amores, solidão. Uma questão que também foi muito forte para mim foi a fuga dele, né? A fuga desses pensamentos. Então, por exemplo, no caso, quando ele estava se relacionando com o pedante lá. Ele sabia que ia dar ruim, mas ele afastava isso. E aí tinha uma frase que eu só fui entender ela por completo nessa minha terceira leitura, que foi a seguinte: um excesso de consciência de si mesmo era por si só uma doença. Uhum. Então, ele usa essa frase, que ele repete algumas vezes, como uma espécie de justificativa para ele deixar aqueles problemas de lado. Depois eu resolvo. O Yon do futuro resolve. Uhum. Para meio que acho que é como se fosse uma fuga para enfrentar o vazio que tem dentro dele, sabe? E aí ele preenche com esses amores líquidos, com aplicativo de relacionamento, né? Um sexo de uma noite, etc. Isso também ressoou muito forte para mim nessa narrativa. Um ponto aí mais pesado, né? Eu acho que tem muito dessa questão, né? De aceitar migalhas. Isso. Pra fugir da solidão. Ele acha que é o que ele merece, é o que ele vai conseguir, é o máximo ali dele, máximo, né? Uhum. Outra coisa também que, aí no caso do livro mesmo, que me chamou a atenção, eu não sei se você prestou atenção nisso, porque o livro ele é todo narrado em primeira pessoa. E aí depois chega em uma certa parte que parece que ele tá falando com o leitor, né? Ele tá narrando ali, ok. E depois chega numa certa parte que parece que ele tá falando com o Kyuho. Com ele? Sim, ele fala assim, quando entra na terceira parte, ele fala, mas você apareceu. Isso. Uhum. E depois, da terceira e na quarta parte, em alguns momentos aparecem esse direcionamento direto pro Kyuho. Então aí que ficou pra mim mesmo como se fosse um diário ou até uma carta. Porque ele fala num certo ponto que ele deixou o diário, algumas páginas do diário dele pro chatão, né? Uhum. E o chatão mandou editado. Em vermelho. Nossa, ele era... Que chato. Né? Até o fim ele foi chato. Uhum. Mas, então... E aí eu fiquei pensando, será que no fim ele não estava escrevendo esse livro como um diário,
Pra que talvez o Kyu-ho lesse isso. E, não sei, né? Quem sabe vai ter uma continuação. Aliás, pra quem assistiu a série, tá todo mundo pedindo uma parte 2. Jura? Ai, que bom! Que legal! Legal se tivesse. Porque, olha, nem que fosse assim, mais um filmezinho pra finalizar. Um filmezinho. Né? Deixa a gente ser... A série já suavizou tantos aspectos do livro. Deixa a gente ser feliz, então, só na série. Cara... Muito legal, eu tinha percebido. Muito legal. Essa ideia de talvez uma carta endereçada. Até porque a última parte, né? Ele menciona o Kyu-ho, né? Sim, e aí tem esses único pontos desejo. assim, porque você era meu desejo, e não sei o quê. Então, assim, é muito direto. E aí isso me fez lembrar também daquele K-drama que a gente tá assistindo recente. Que é o Que Vem Depois do Amor. O Que Vem Depois do Amor. Ai, meu senhor. Que nesse drama, o personagem masculino, ele escreve, depois que eles se separam, ele escreve um livro anos depois... Falando desse sobre relacionamento. ela. E a ideia é que ela leia o livro e saiba todo o sentimento dele. E perdoe, né? E eles possam voltar juntos. E eu falei, nossa, será? Será? Sonhou um Park, será? Depois quando eu peguei, até fui no meu Kindle ver se eu tinha marcado isso também, esse estranhamento, quando apareceu, mudou esse direcionamento, né, da voz do narrador. E sim, eu também tinha marcado. Aí eu falei assim, nossa, gente. Faz sentido, cara. Cara, ele tá falando diretamente com o Kyu-ho nesse momento. Eu amo que ele deixa essa janela em aberto, assim. Ele deixa essa curiosidade pra gente ficar especulando. Eu acho o máximo. Legal, legal. Eu não tinha percebido isso. Bacana. Então acho que é isso, né? Tocamos em bastante pontos. Eu espero... A gente deu alguns spoilers, mas nem tantos, assim. Acho que dá pra curtir também. Aí só uma coisa também pra fechar. Já perguntaram bastante pra gente se por esse livro ter uma temática que é tabu na Coreia, se tudo bem a gente que é patrocinada pela LTI falar sobre esse livro no podcast. Verdade. E, gente... Eles sabem, né, que a gente tá falando. Eles sabem, porque isso daqui foi primeiro mandado num edital pra eles aceitarem o tema da nossa temporada. Mas eu fui dar uma pesquisada, que eu sou dessas. E a versão da tradução em inglês do Anton Hor é patrocinada pela LTI. Então, a gente teve aí o subsídio do governo coreano para a publicação desse livro no Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Porque é a mesma versão, né? Nos três países. E aí, isso me faz pensar, né? Uma coisa que a gente comentou recentemente com um amigo nosso, sobre como a literatura tem esse espaço de crítica social e que a LTI, como esse órgão governamental que fomenta a literatura, abre esse espaço, né? Não só esse livro que tem essa temática queer e que na Coreia, nossa, é... bombástico, ia ser... É muito tabu. Tem sempre muito protesto, tá sempre muito em alta, né? Todas essas questões. A luta pelos direitos, né? Da comunidade queer lá na Coreia. Assim como outros assuntos tabu, que tem a ver, por exemplo, com política, né? Que... Querendo ou não, esse livro ele é muito político. Ele tem todas essas questões de direitos LGBT, mas também essa questão do imperialismo que a gente falou um pouquinho mais cedo. E questões de gênero também. Ele é muito consciente do gênero dele, em comparação com a de também casamento também. A questão da própria mulher, da maternidade. Isso. Tem vários pontos aqui que são... bastante político nesse sentido. Político. E outro livro também, que é muito político e que a LTI também subsidiou, que é o Atos Humanos. Que aqui no Brasil, a versão da Todavia foi subsidiada pela LTI. Então, a gente vê isso, né? Que, assim, apesar de tudo, a gente tem ali essa perninha da literatura que resiste. Pois é. Nessas contradições todas que são a Coreia do Sul, né? Então, acho que isso só justifica a nossa escolha por tratar de livros, né? Sim. Esse espaço meio que ali ainda permitido você trazer assuntos tão tabus e importantes. Legal saber que teve esse patrocínio do inglês. E, inclusive, até quando a gente decidiu falar de livros, foi por isso, né? Porque a gente queria falar dos problemas da sociedade coreana. Exato. Porque a gente é chata mesmo, a gente gosta de meter o pau. Mas a gente ama. A gente ama a Coreia. Não é que a gente não gosta. Não, se me der uma passagem, tô indo pra lá hoje. Com a roupa certeza. Do corpo. Com certeza. Eu, hein? Mas também uma questão que pra mim ficou, assim, até... Eu achei confuso, né? Porque, por exemplo, a gente está acostumado a ter o cinema também como esse espaço de crítica social. Então, eu pensei, quando eu ouvi a notícia de que ia ser adaptado, de que o filme seria mais fiel ao livro. E a série a série seria essa versão
clean, entre muitas aspas, né? Sim. E foi totalmente o contrário, assim, foi uma grande surpresa pra mim. E eu fiquei muito feliz, porque afinal de contas, a série, sendo um pouco mais. Tendo um tempo maior pra desenvolver a história, conseguiu desenvolver muito bem. Né? É interessante isso, porque o Viki é um site em que o mundo inteiro pode acessar. Então, né, ser mais fiel ao livro, ia falar ao mundo, mostra então que as coisas estão caminhando ali para uma mudança, né, para uma abertura desse diálogo. É verdade. E aí eu fiquei bem surpresa de ver que o filme ficou sendo a versão mais comercial, enquanto que a série ficou sendo a versão mais autoral, mais assim... e que traz o amor entre dois homens, né? Mais explícita. Muito mais explícita, assim. E que bom. Eu achei muito bom. Eu vi algumas críticas a respeito falando que não gostaram muito desse formato, porque como a cada 2 capítulos se encerra uma etapa da vida do personagem, parece que são filmes curtos. Entendi. Sabe? Eu achei ótimo. Eu achei que ficou muito legal a forma como é conduzido, né, esse encerramento. E deixa ganchos para as próximas partes também. Não é assim, nossa, histórias totalmente separadas. Isso. E até o livro tem essa fluidez, né? A gente não sente que são histórias separadas, né? Porque personagens vão aparecendo em mais de uma. E aí deixa essa abertura para novos episódios, talvez novas partes em um outro livro, né? Por essa escolha dele. Acho que a gente está caminhando. Estamos caminhando. Então é isso. Acho que temos aí um episódio. Acho que deu 1 horinha certinho, ou quase isso. Falamos bastante coisa desse livro que a gente é apaixonada. Eu adoro. Daqui a pouco eu vou reler e vou aprender mais coisas, com certeza. Eu já quero dar um exemplar desse para várias pessoas. Pensei em várias que iam amar ler. Assim, por se identificarem, eu acho, né? Então, fica aí essa dica de ouro, né? É isso aí. Então é isso, gente. Obrigada para quem ficou até agora com a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.